assunto é com Murilo Rocha. Agora 10h05, bom dia, Murilo Rocha. Bom dia, Sinine, bom dia, Daniel. Maria Fernanda Sinine tá elegante hoje, né? Hoje eu tô toda de preto, hein? Um agasalho aí e tal, tá? Elegância só. Faltou o Luciano aqui pra fazer um comentário aqui. Eu vim de preto no Réveillon, sem querer, e aquela consultora de moto falou, não, tá errado. Hoje eu tô toda de preto. Diga lá, Murilo. Pessoal, mas o assunto é o seguinte, essa denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra políticos mineiros por fake news, né? Desinformação contra a campanha do FUAD, contra o FUAD, né? Ainda durante a eleição 2024, né? Os alvos da ação são o deputado federal Bruno Engler, o deputado federal Nicolas Ferreira, deputado estadual Bruno Engler, deputado estadual delegada Sheila e a então vice na chapa do Bruno Engler, na época aqui da eleição para a prefeitura, a policial militar reformada, coronel Cláudia Romualdo. Foram os 4 indiciados, agora denunciados pelo Ministério Público. Agora tinha mais gente, viu, Sinine e Daniel? Lembro, por exemplo, que essa fake news do livro, a deputada Chiara Biondini, foi uma, por exemplo, que replicou nas suas redes, inclusive com um visual meio Vandinha, assim, uma coisa tudo escuro, assim, uma coisa meio macabra, assim, falando do livro. Ela replicou nas redes dela, eu me lembro bem. Agora, a denúncia do Ministério Público Eleitoral não diz respeito apenas à questão do livro do FUAD, a difamação lá que fizeram sobre o livro do FUAD, falando que o livro incentivava pedofilia, continha cena de pedofilia e outras coisas mais. Há também uma acusação de publicações, declarações foram feitas a respeito da Feira do Livro de Belo Horizonte, que segundo eles, a prefeitura, né, e aí o prefeito era o FUAD, o prefeito teria exposto crianças a material erótico, a material impróprio, em razão de alguns livros que estavam expostos na Feira do Livro de Belo Horizonte. É de quadrinhos, de quadrinhos, perfeito, Sinine. Festival de quadrinhos estava sendo realizado em Belo Horizonte. Eles falaram que o FUAD permitiu, né, na época, que as crianças fossem expostas a material erótico inapropriado. Então a denúncia diz respeito a essas duas desinformações, né? Duas difamações, duas fake news, enfim, como quiserem chamar. O conteúdo na denúncia fala desinformação promovida contra o FUAD, a campanha dele, né? Diz respeito, então, a essa questão do livro do FUAD e também sobre essa questão de feira de quadrinhos que eles associaram que as crianças, que o FUAD permitiu que crianças tivessem acesso a material impróprio. A gente olhando hoje, parece bobagem, né? Mas assim, era uma campanha eleitoral acirrada. Enfim, e outra coisa, você está caluniando uma pessoa, você está difamando uma pessoa quando você fala isso, né? Então, achei muito importante essa denúncia do Ministério Público Eleitoral para botar um certo freio nessa questão do uso das redes sociais de qualquer forma, né? Assim, a gente tem que lembrar que não é uma terra de ninguém, mesmo durante campanhas eleitorais. Alguém está falando, sempre houve ataques, né? Na televisão, às vezes nos debates, é verdade, ataques baixos na televisão, né? Se lembrar a campanha de 89, lá atrás, né? Uma série de denúncias de um candidato contra o outro, até manipulação de edição, de debate, tudo isso ficou famoso. E tudo isso estava errado. Tinha que ser denunciado. E vários foram, outros não. E agora o campo é a rede social, onde se dissemina essas desinformações, né? Atacando aí a honra das pessoas, fazendo uma série de ligações, relações e ilações perigosas, né? Logicamente, o objetivo era, né? Transformar o FUAD em alguém com uma mente doentia e tentar tirar votos dele no final da reta da eleição, o que não ocorreu, né? Nos dá até um certo alívio, né? Ver assim que as pessoas também não estão tão, né? Não estão tão hipnotizadas assim pelas redes sociais, estão muito, mas não a ponto também de ficarem acreditando em toda e qualquer fake news disseminada. E eles jogaram esse contexto dessas desinformações contra esse livro do FUAD e essa feira de quadrinhos, material impróprio, dentro dessa ideia conservadora, falando que ele ia contra a moral e os bons costumes, apostando muito num voto do setor do público evangélico, era muito para pegar esse público e botar esse público contra o FUAD na esperança de eleger Bruno Engler prefeito de Belo Horizonte, o que não deu certo. Tardiamente, no meu ponto de vista, para mim essa ação deveria ter sido durante a eleição do Ministério Público Eleitoral, porque as denúncias estavam lá, né? Assim, as publicações estavam lá. Mas, enfim, antes tarde do que nunca, ocorreu, né? Vamos dizer o quê? 8 meses, 9 meses após a eleição, né? O FUAD nem vivo mais está, infelizmente,
mas ocorreu essa denúncia do Ministério Público Eleitoral. Eu, pessoalmente, Sininho, Daniel e ouvintes, acho que não vai dar em nada. Acho que talvez a Justiça Eleitoral acate, mas no máximo uma multa. Não vai dar cassação, não vai dar nenhum impedimento, nem nada. E talvez acho que também seria até demais. Mas acho que seria muito importante, pedagógico, preventivo, né, profilático, se esta decisão, se a Justiça, pelo menos algum tipo de punição, seja multa, algum tipo de sanção para esses 4 envolvidos nessa denúncia do Ministério Público Eleitoral. Seria muito importante, pensando até na eleição do ano que vem, seria muito pedagógico, né, para frear, para demonstrar que a Justiça Eleitoral está se importando com essas questões. Por mais que Nicolas vai espernear, Bruno Engler vai espernear, vão reclamar, o Nicolas já subiu ontem aí lá no Congresso, na tribuna, para falar, para se defender. E é engraçado, né, ele, tipo, como um menininho, né? Uai, agora eu não posso falar disso? Não, não pode falar, não. A lei no Brasil, por incrível que pareça, a lei no Brasil, né? E essa questão não é uma questão ingênua, inocente, não é um comentário qualquer que fizeram. Como o Ministério Público traz a denúncia, é uma ação articulada, né? É um deputado que tem muitos seguidores, aí passa a bola para um outro deputado estadual, passa para o candidato e assim vai. E se cria uma rede de informações, de ataques contra uma pessoa, no caso, um candidato. Então não se pode fazer isso mesmo, não, Nicolas. Não se pode. É errado. É crime eleitoral, né? É prejudicar um candidato com informações falsas. Isso é fundamental, né? Acho que a Justiça Eleitoral tem que tomar alguma sanção, nem que seja apenas multa, para esses 4 denunciados pelo Ministério Público Eleitoral. Não acredito em nenhuma sanção maior do que uma multa, alguma coisa do tipo, uma cassação, por exemplo, não acredito, mas seria muito pedagógico que houvesse algum tipo de sanção. E eu fiquei impressionado como o Nicolas está humilde, né? Falando, né? Se colocando aí como principal jogador, né? E talvez seja. Neymar da política. Exatamente, talvez seja, né? Mas acho que ele até perdeu um pouco aí, talvez uma humildade que tinha, já se colocamos como principal jogador da direita, capaz de mobilizar multidões. Até por isso tem que ser, né, tem que ter essa sanção, justamente porque ao alcance que uma fala dele tem, ele mesmo reconhece, né, que ele é o principal hoje voz, aí ele mesmo falou aí no Congresso, ele mesmo falou na sua fala aí. Então, assim, se ele alcança tanta gente, né, ele tem que ter responsabilidade, igual todos os outros candidatos. Agora, a fala dele atinge muita gente, né? Todos os políticos, todos os agentes públicos, nós aqui da imprensa temos que ter cuidado diariamente com o que a gente fala. Somos alvos também de ações, de processos, enfim. Então, temos que ter essa responsabilidade, porque um político, durante uma eleição, não teria que ter essa... Tem que ter e tem que ser punido. Então, espero muito que essa denúncia seja acatada pela Justiça Eleitoral, seja levada a sério e algum tipo de sanção tenha até para demarcar que rede social realmente não é campo, né? Se não é terra de ninguém. Porque a impressão que se tem hoje no Brasil durante a eleição é que é terra de ninguém. Então, se a Justiça não tem agilidade, celeridade para conseguir julgar durante a campanha, né? Se o Ministério Público não consegue acionar esses personagens durante a campanha e a Justiça julgar, que pelo menos age então de forma preventiva, né? Aplicando punições, sanções que de alguma forma sejam pedagógicas, né? Porque em caso de recorrência, aí já seria, olha, você já foi condenado aqui, você está insistindo, aí sim poderia ter uma sanção, uma punição mais grave, mais severa, como, por exemplo, uma cassação, sempre provando que a pessoa é reincidente. Mas isso só vai ocorrer se tiver uma punição agora. Então, acho muito importante e achei, volto a falar, ficou barato para muita gente aí, muito deputado estadual, federal, vereador, candidato, na eleição de 2024, que ficou replicando esse tipo de material, né? Como ouvindo agora o atual prefeito Álvaro Damião, ele falando que o Fuad sentiu muito, eu imagino, né? A gente se coloca no lugar da pessoa, ali de repente, você disputando uma eleição, começam ali a desenterrar coisas da sua vida e fazer falsas conexões, te chamando de pedófilo, uma série de, né, associações que foram feitas, né? Que incentivava a pedofilia, o livro dele e tal. Você imagina, né? O peso disso, né? Eu não vou nem levar em conta o momento que o Fuad estava vivendo e tal. Só normal você ser candidato e começar a chover esse tipo de informações, como a denúncia do Ministério Público Eleitoral fala, de forma organizada, né? Não é um ataque aqui, outra colar, não. De repente você começa a ser bombardeado nas redes sociais, né? Aquelas informações brotam ali em tudo que é canto e as pessoas vão replicando aquilo
te difamando. Então, acho muito importante que essa denúncia de ontem do Ministério Público Eleitoral seja levada muito a sério pela Justiça Eleitoral, entendendo, inclusive, o contexto que a gente vive no Brasil e que temos uma eleição super importante para senador, para governador, para deputado federal, estadual e para presidente no ano de 2026. É isso, Sinine, Daniel. Agora 10h15, muitos ouvintes participando, a Nilzinha participando.